Olá, a paz do Senhor. Hoje estudaremos a lição de número 12, a reconciliação de Jacó e Esaú. Nela vamos explicar que Jacó e Esaú tinham sérios problemas, mostrar o encontro de Jacó e Esaú e saber que depois do encontro com o seu irmão, Jacó segue o seu caminho. Se você está aqui e ainda não é inscrito no canal, eu peço a você gentilmente que se inscreva, curta, compartilhe o link dessa aula com mais professores e não se esqueça de, por exemplo, dizer de onde você está assistindo essa aula, porque isso nos comentários me ajuda muito. Vamos ao nosso primeiro ponto, irmãos em conflito. Primeiro subponto, Jacó. Aqui nós vamos ter a oportunidade de compreender o que já vem sendo formado nesse grande personagem da história dos patriarcas, que é Jacó, que é exatamente a consciência da dependência de Deus. Nós podemos traçar uma linha divisória entre um Jacó independente, que confia única e exclusivamente nos seus métodos, e um Jacó que, depois de algumas experiências permitidas por Deus, reconhece que depende de Deus. Nesse instante da trajetória de Jacó, nós vamos ver essa consciência muito firme, muito estabelecida, muito amadurecida em Jacó. O texto da lição diz o seguinte: esse episódio, em meio às circunstâncias adversas, fez com que Jacó compreendesse que a sua vida e o seu sucesso dependiam somente do Senhor. Nunca foi resultado de seus métodos e habilidades, mas da ajuda, orientação e bênção do Deus de Abraão e Isaque. Essa é uma oportunidade, professor, para que na aula você apresente as razões que fazem com que Jacó tenha essa consciência de que ele é o que é, chegou onde chegou e está onde está por causa de Deus. Portanto, ele tem muito amadurecida a consciência da dependência. E quais são as provas dessa dependência que Jacó tem de Deus? É o que o escritor de Gênesis deixa claro. Em primeiro lugar, o Senhor foi quem prosperou Jacó na casa de Labão. Isso fica claro em Gênesis 13:9. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e me deu a mim. Não foi métodos escusos, não foi astúcia, não foi barganha, não foi engenhosidade maléfica, por assim dizer, de Jacó, que fez com que ele conquistasse muitos gados. Jacó reconhece que foi o próprio Deus. Nós reconhecemos a prova da bênção de Deus que faz com que Jacó tenha muito clara a consciência da dependência, que o Senhor preparou a viagem de retorno de Jacó. Gênesis 31:3 registra-se o seguinte: Deus diz a Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela. E a continuidade do texto diz: e eu serei contigo. Existem alguns perigos nessa viagem de retorno que são de responsabilidade de Deus. Deus vai cuidar. O perigo do encontro com Labão, o perigo do encontro com Esaú. Deus vai dizer a Jacó que a sua presença vai com ele. Outra prova da bênção de Deus sobre a vida de Jacó, que faz com que ele tenha a consciência da dependência que ele tem de Deus, é exatamente essa proteção da viagem. O Senhor guardou-lhe na viagem. Gênesis 31:24. Guarda-te, Deus falando a Labão, que não fales a Jacó,
nem bem e nem mal. E a última prova que nós observamos no texto, que traduz essa bênção de Deus sobre a vida de Jacó e, em consequência, a consciência de dependência que Jacó tem de Deus, é a presença de Deus, é o encontro que Jacó tem com Deus na viagem. Deus manda um exército de anjos encontrar Jacó em Manaim, Deus encontra Jacó em Peniel. E para além disso, tem-se não apenas a consciência da dependência, mas a marca física da dependência. O fato de o anjo do Senhor, que é o próprio Deus, ter deslocado o fêmur, a coxa de Jacó, que é a base da força do ser humano, não foi um julgamento, não é um castigo. Na verdade, é uma ação pedagógica, é um sinal, é um memorial do que Deus fez no interior de Jacó. Jacó traz no seu corpo a marca da consciência que ele tem, ou seja, ele não depende das suas forças não lhe levam a lugar nenhum. Ele depende totalmente de Deus. Então, nesse primeiro subponto, nós vamos ter a oportunidade de pôr em destaque essa consciência da dependência que Jacó tem de Deus. Segundo subponto, Esaú. E aqui nós vamos ser apresentados a uma parte, eu diria assim, da história silenciosa. Todos os holofotes estavam sobre a vida de Jacó. Nós aprendemos muito com Deus, com as experiências do Jacó antes do encontro, do Jacó depois do encontro, do Jacó ruim, do Jacó transformado por Deus. Mas nós temos outro personagem silencioso, porque os holofotes, as luzes do palco, por assim dizer, não estão lançadas sobre ele, mas isso não significa dizer que Deus não trabalhou na vida dele. Há um trabalhar silencioso de Deus, e esse personagem é Esaú, e essa é a primeira coisa que nós vamos considerar aqui sobre Esaú, o trabalho silencioso de Deus na vida de Esaú. O texto da lição diz o seguinte: ao que parece, Deus não somente transformou Jacó, mas também, com o passar dos anos, trabalhou no coração de Esaú. Deus não precisa de holofotes para trabalhar. Deus não precisa de luz, câmera, ação para trabalhar. Deus não precisa de plateia para trabalhar. O Deus que trabalha aos olhos dos homens na vida de Jacó é o Deus que trabalha no silêncio na vida de Esaú. O Deus que começa uma obra de transformação na vida de Jacó com grandes acontecimentos, inclusive sobrenaturais, é o Deus que, com o passar dos anos, silenciosamente, sem que ninguém veja, sem coisas extraordinárias, também trabalha transformando a vida de Esaú. Então não tem um manual de trabalhar de Deus. O importante mesmo é crermos que Deus trabalha e o faz do jeito que ele quiser. Deus trabalha mesmo que nós não percebamos o agir de Deus. O silêncio do trabalhar de Deus na vida de Esaú não significa ausência do trabalhar de Deus na vida de Esaú. E eu trago aqui a contribuição do comentarista bíblico Matthew Henry, que diz o seguinte: enquanto Jacó orava por livramento, Deus já estava inclinando o coração de Esaú para a paz. Enquanto Jacó ora, Deus já estava trabalhando há muito tempo, um trabalhar silencioso na vida de Esaú. E em segundo lugar, nesse segundo subponto, nós consideramos o trabalho exclusivo de Deus. Nós estamos falando aqui de transformação, é algo que nós veremos de maneira mais clara no Novo Testamento, com o conceito de regeneração, que é uma obra exclusiva de Deus. Não é religião que transforma caráter e personalidade. Não é medo, não é ameaça que transforma caráter e personalidade. Não é exercício religioso que transforma caráter e personalidade. É Deus, é um trabalho exclusivo de Deus a transformação do ser humano. O texto da lição diz o seguinte:
Transformar o ser humano, seu caráter, sua personalidade e suas emoções é algo que somente o Criador pode fazer. Portanto, um trabalho exclusivo de Deus. A religião não tem esse poder e o casamento, por melhor que seja o cônjuge, também não. Há quem diga, inclusive, que o casamento faz é estabelecer vícios, estabelecer maus comportamentos, enraizar algumas coisas que se imaginava que o casamento poderia mudar, mas a transformação essencial é uma obra exclusiva de Deus. E esse reencontro de Jacó e Esaú nos transmite, dentre tantas mensagens, essa mensagem bíblica ainda um pouco não tão clara no Antigo Testamento, mas muito clara no Novo Testamento, que é a transformação interior como sendo uma obra exclusiva de Deus. Em terceiro lugar, nós consideramos nesse segundo subponto sobre Esaú, é o trabalho de Deus como resposta de oração. A transformação de Esaú, a prova da transformação de Esaú acaba sendo também uma resposta de Deus à oração de Jacó. O texto da lição diz o seguinte: mas agora ele desejava resolver as diferenças com o irmão de forma pacífica. No entanto, precisamos ressaltar que a atitude amistosa, pacífica de Esaú foi a resposta de Deus à oração de Jacó. Terceiro subponto, Raquel. E nós vamos considerar que, em primeiro lugar, infelizmente, um pecado. Como eu sempre digo, e eu gostaria muito que você considerasse isso na sua turma, junto com seus alunos. O escritor do livro de Gênesis sempre está nos levando de volta para o Éden, para entendermos uma coisa: lá o pecado entrou para de uma vez por todas fazer parte da experiência humana. Por mais gloriosa, por mais marcante, por mais sobrenatural, por mais divina que seja a experiência humana, o pecado vai dar as caras, o pecado vai notificar a sua presença. Nós estamos falando aqui de uns encontros mais bonitos de toda a Escritura, que de maneira inquestionável manifesta a presença de Deus, mas o escritor de Gênesis vai nos lembrar: ei, o pecado que entrou no Éden está aqui. Qual é o pecado? É o pecado velho da família de Jacó, que é a predileção. O texto da lição diz o seguinte: é interessante ressaltar que Jacó colocou as servas e seus filhos à frente. Servas que ele teve relacionamento sexual também, eram casadas com ele. Depois Léia e seus filhos, sua esposa, que ele não gostava tanto. Porém, sua amada Raquel, o seu amado filho José, que ele ama mais do que todos, e a sua mulher, que ele ama mais do que todas, colocou por último em uma tentativa de protegê-los. Essa maneira de agir de Jacó certamente causava ciúmes e divisões entre a família. É uma atitude prudente, precisamos ressaltar isso. É uma atitude de proteção, mas a organização dos pelotões fala de prioridade afetiva. Ele coloca na frente, ou seja, ele expõe ao perigo primeiro as mulheres que ele não gosta tanto, depois uma mulher que ele gosta mais ou menos, e em último lugar, para ter uma opção de fuga melhor, para ter uma proteção mais considerável, a sua amada Raquel e seu amado filho José. Se você perguntasse para Jacó: Jacó, onde estão os filhos de Léia e os filhos das servas? Jacó talvez nem saberia dizer onde eles estavam, porque o seu coração está inclinado de maneira a escolher, a privilegiar Raquel e José. Ou seja, o pecado está presente na família de Jacó, como esteve presente na família de seus pais, na família de Isaac e Rebeca. E a predileção, esse pecado,
é algo permanente na experiência familiar dos patriarcas. Por exemplo, Abraão favorece Ismael em determinados momentos, Sara favorece Isaac, Isaac favorece Esaú, Rebeca favorece Jacó, Jacó favorece Raquel, Jacó posteriormente favorece José. E existe um comentário de um comentarista bíblico que diz o seguinte, e é muito acertado o comentário por conta dessa administração torta, por assim dizer, que Jacó faz da sua família. A família de Jacó era um barril de pólvora, onde o favoritismo, onde o ciúme, onde a intriga e a intriga, consequentemente, resulta em tragédia, como nós veremos que resultou na tragédia da sua filha e na tragédia na vida de José. Mas existe uma causa da predileção desse problema que vai causar intriga, ciúme, tragédia, problemas na vida de Jacó. É a poligamia. Se Jacó tivesse casado só com uma mulher e tivesse filhos só de uma mulher, certamente os problemas não seriam tão abundantes. Vamos ao nosso segundo ponto, o encontro entre Jacó e Esaú. Primeiro subponto, Deus entra em ação. E, claro, a primeira coisa que nós consideramos aqui é essa intervenção divina, e eu brinco que o GPS de Jacó, na volta para sua casa, se encontrou com o GPS, com o mapa de Esaú, e isso totalmente providenciado por Deus. Não há como reconhecer o contrário, o encontro de Esaú com Jacó, os sentimentos envolvidos nesse encontro, a postura de cada personagem nesse encontro manifesta uma ação de Deus. Por isso nós chamamos a atenção aqui para a intervenção divina. O texto da lição diz o seguinte: àquela altura, pela bondade e intervenção de Deus, as incertezas e o medo já haviam sido dissipados. Jacó tomou a iniciativa de ir em direção a Esaú e, em atitude de humildade, não se inclinou apenas uma ou duas vezes, como era comum naquela cultura, mas inclinou-se 7 vezes. Mas é interessante, meus irmãos, nós considerarmos, e é interessante também você fazer essa consideração em sala de aula, que antes desse encontro, antes de se perceber essa intervenção divina, há algumas atitudes interessantes que são exemplos para nós que Jacó toma. Primeira atitude de Jacó antes do encontro que demonstra essa intervenção divina é a oração. Antes de provarmos qualquer manifestação divina, essa manifestação divina, ela é antecipada pela oração. Qual era a oração de Jacó? A oração para que Deus preparasse o coração de Esaú. A base da mudança não foi a estratégia, mas o clamor de Jacó a Deus. Qual é outra atitude antes do encontro que manifesta a intervenção de Deus? Prudência. Jacó, muito embora isso manifeste um problema de predileção, mas também manifesta prudência, separa os seus em grupos para que eles tenham a possibilidade de se proteger. Ou seja, você pode ser um homem de fé, você pode estar na direção de Deus, você pode estar em oração, mas tudo isso não anula a razão, não anula a necessidade de sabedoria. A confiança em Deus não nos isenta de vigilância, de inteligência, de sabedoria. Seja crente, muito crente, na oração, na fé, seja do manto, seja pentecostal, até o tutano, mas não seja doido, seja prudente, seja sábio, seja inteligente. Você pode ser tudo isso e ainda assim ser alguém inteligente, prudente, sábio e não pôr tudo a perder. Outra coisa
que marca a vida de Jacó antes do encontro que demonstra a intervenção divina é a humildade de Jacó. Você pode ter oração, você pode ter prudência, mas oração e prudência podem ser jogados no lixo se você não tiver humildade. Jacó tem oração, Jacó tem prudência, mas Jacó tem humildade. Isso manifesta o fato de que a verdadeira paz, a verdadeira reconciliação, ela tem um preço, e não é um preço financeiro, não é um preço monetário, é um preço moral. Nós crucificamos o nosso ego. Então, antes da intervenção divina, antes da ação de Deus de dissipar o medo, de dissipar a preocupação no coração de Jacó, de preparar um encontro, tem alguém que ora, tem alguém que é prudente, tem alguém que é humilde. Segundo subponto, Esaú abraça e beija Jacó. Nós esperamos que Esaú atravesse Jacó com uma espada, com uma lança, arranque a cabeça de Jacó. Essa é a expectativa humana, mas nós somos premiados, abençoados, presenteados com um dos encontros mais bonitos de toda a Bíblia. E milagrosamente nós temos um Esaú que corre, abraça, se pega ao pescoço de Jacó e ambos choram muito. E a primeira coisa que nós consideramos aqui é exatamente a característica desse encontro, que é milagre. Nós podemos falar de milagre da reconciliação. O texto da lição diz o seguinte: somente Deus poderia promover tão grande reconciliação. É milagre, é uma obra de Deus. Pois, segundo afirma o escritor de Provérbios, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Para que a gente entenda melhor essa ação milagrosa de Deus na vida de Esaú, é interessante que a gente pelo menos tenha a ideia do tamanho do prejuízo que Esaú experimenta como resultado das atitudes malandras de Jacó. Por exemplo, nós podemos falar em prejuízo financeiro e patrimonial, porque quando Esaú perde a primogenitura pelas leis da época, ele receberia com a primogenitura bens em dobro, então ele vai perder essa herança, ele vai perder os bens em dobro, vai perder os rebanhos, os servos. Esaú perde tudo, ele fica literalmente pobre. Então Esaú, de rico, passa a ser agora alguém que vive a expectativa da falta, vive a expectativa da pobreza, da miséria, e não é culpa dele, literalmente, mas é culpa da astúcia do seu irmão. Só esse prejuízo nós já compreenderíamos a raiva de Esaú. Mas além desse prejuízo, nós temos o prejuízo da autoridade familiar. Esaú perde a autoridade familiar, tanto é que na bênção que Isaac lança sobre Jacó, ele diz: olha, Esaú vai ser servo de Jacó. O irmão mais velho assumiu o controle dos negócios da família, e a palavra final em disputas. Esaú perde o direito de governar sobre o clã de Isaac. Esaú tem o prejuízo do despejo territorial. Esaú perde terra, Esaú perde casa, Esaú se torna um peregrino sem ter onde morar. A herança geográfica de Canaã ficou por linhagem de Jacó. Esaú teve que abandonar as terras de seus pais e se mudar para a região montanhosa e semiárida de Seir, mais tarde chamada Edom. Olha o que o comentarista bíblico Matthew Henry diz: não foi a riqueza dos presentes de Jacó que comprou o perdão de Esaú, mas a mão invisível de Deus que derreteu o gelo ou o fogo da fúria do seu coração foi apagado. Deus tem as chaves dos corações dos homens e pode transformá-lo. Agora eu pergunto para você pergunte para a sua turma diante dessa grandeza dos prejuízos de Esaú por conta das atitudes de Jacó. A reconciliação entre os dois,
o encontro entre os dois, a cena de Esaú e Jacó se beijando, a cena de Esaú e Jacó se abraçando, chorando, é ou não é um milagre de Deus? Existem reconciliações que os homens nunca vão entender, que vão chamar um ou outro de besta, mas na verdade o que se está vivendo, se está percebendo é um trabalhar de Deus. Terceiro subponto, o perdão verdadeiro. E aqui nós reconhecemos em primeiro lugar o poder do perdão verdadeiro. E como é que a gente entende o poder do perdão verdadeiro? Na preservação da vida e a permanência da promessa. Porque se Jacó é assassinado pelo seu irmão, a gente tem um problema em relação à promessa, à linhagem abraâmica, ao povo de Israel e também a linhagem messiânica. Então nós vemos aqui o poder de preservação da vida, o poder de preservação da promessa que o perdão tem. O texto da lição diz o seguinte: podemos afirmar que o inimigo desejou a morte de Jacó e assim a quebra da promessa divina a Abraão. Qual era o perigo da ausência do perdão? A ameaça da linhagem da promessa. Satanás conduziu as coisas e certamente criou algumas expectativas nesse sentido, mas Deus cuidou das circunstâncias, Deus conduziu pessoas, Deus trabalhou na transformação clara aos nossos olhos de Jacó, Deus trabalhou na transformação silenciosa que nós nem soubemos em Esaú para que o perdão fosse possível. E em segundo lugar, nós aprendemos nesse terceiro subponto sobre o perdão verdadeiro, o caminho para o perdão verdadeiro. O texto da lição diz o seguinte: desejamos que o ofendido vá ao encontro do ofensor, abracem-se e reconciliem-se, como fez Esaú e Jacó. O caminho para a reconciliação não é deixa para lá e nem entrega para Deus, ou eu entreguei, Deus é quem sabe, eu tô tranquilo, eu tô de boa, eu não tenho nada de perdoar ninguém. O caminho não é esse, mas é procurar o ofendido e com amor buscar o entendimento, como ensinou Jesus. Em outras palavras, perdão não é passividade. Perdão não é você cruzar os braços e esquecer, cruzar os braços e dizer mentirosamente: não, eu estou tranquilo, por mim tudo bem, deixa o tempo passar. Perdão não é isso. Existe uma compreensão equivocada segundo o qual perdoar é esquecer o problema, é ignorar o problema. Não é isso. O perdão requer movimento, atitude. Jacó reconhece o problema, Jacó busca a Deus em oração, Jacó toma a iniciativa do encontro, Esaú responde com graça, ambos se reconciliam. Se cruzar o braço e esperar o tempo resolver, morrem inimigos, enganando-se a si mesmos. Terceiro ponto, a família de Jacó segue seu caminho e o primeiro subponto é os irmãos se separam. O que é que a gente aprende aqui nesse primeiro subponto? Nós aprendemos a respeito da maturidade no perdão. Depois do encontro, diz o texto da lição, e do perdão entre os irmãos, Esaú volta para Seir e Jacó para a cidade de Sucote, que significa abrigo, e estabeleceu sua casa ali. Aprendemos com o episódio que perdoar não significa andar novamente junto. Pode haver perdão sincero, mas cada um segue o seu caminho e o seu propósito com Deus. Perdão sim, mas caminhar juntos às vezes não é possível. Perdão sim, mas continuar no mesmo propósito, no mesmo caminho, seguir a mesma direção, nem sempre é possível. Então é necessário ter essa maturidade no perdão, porque tem gente que confunde perdão com proximidade. Se perdoou, tem que estar junto novamente. Nem sempre.
Se perdoou, tem que caminhar junto novamente. Aquele que vinha em casa tem que voltar a vir em casa. Se almoçava junto, tem que voltar a almoçar junto. Se viajava junto, tem que voltar a viajar junto. Não, não, não. A Bíblia não faz essa exigência. Em algumas vezes é cristal quebrado. Ou seja, perdoou, ok, ninguém leva a carga de ninguém, ninguém leva sobre seus ombros tonelada de ressentimento, mas cada um livre segue o seu caminho. Não confundamos perdão com obrigatoriedade de proximidade. Matthew Henry diz o seguinte: às vezes a paz é melhor preservada por uma separação amigável do que por uma convivência constante. Está aí Abraão com Ló, que prova isso. Está aí muitos casos de cristãos que provam isso. Está aí o grande caso de Jacó e Esaú. Se perdoaram, mas cada um seguiu a sua direção. Afinal, o trabalhar de Deus na vida de Jacó é um, o trabalhar de Deus na vida de Esaú é outro. Segundo subponto, Jacó não retorna para a casa de seu pai. E mais uma vez, nós somos lembrados pelo escritor de Gênesis, que cremos ser Moisés, que o pecado é algo permanente, é uma lembrança contínua de Moisés, especialmente no livro do Pentateuco e em Gênesis. O texto da lição diz o seguinte: Deus havia ordenado que Jacó retornasse para a casa de seu pai Isaque. Não sabemos o porquê, mas ele não cumpriu essa determinação divina, instalou-se em Siquém. Qual é o pecado de Jacó aqui? É obedecer pela metade, e nós já vimos bem no começo do nosso trimestre, se não me falha a memória, na primeira lição, esse pecado na vida de Abraão. Deus disse para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela. Abraão saiu da terra, mas levou consigo alguém da sua parentela, que era Ló, e deu problema, colheu uma consequência de uma obediência parcial, que na verdade é desobediência. Obedecer pela metade é desobedecer totalmente. Jacó obedeceu, mas obedeceu pela metade. Começou uma viagem de retorno, e a viagem de retorno, segundo a orientação de Deus, seria para a casa de seus pais. Ele não foi para a casa de seus pais, se instalou em Siquém. E aí nós vemos, em segundo lugar, a permanência do princípio da semeadura. Essa desobediência ou essa obediência parcial de Jacó trouxe consequências drásticas para sua família. O texto da lição diz o seguinte: sua decisão e escolha teria consequências ruins que foram reveladas mais tarde. Façamos o que o Senhor nos pediu para fazer, pois Ele é soberano e conhece todas as coisas. O que foi que aconteceu? A tragédia envolvendo Diná, sua filha, foi estuprada. A violência de Simeão e Levi foram lá e comeram mão de Diná e mataram todo mundo. E passaram a ser perseguidos, odiados na terra. Se tivesse obedecido e ido para o lugar onde Deus disse que iria, não teria acontecido isso. Obedeça a Deus, mas tenha coragem de obedecê-lo integralmente, totalmente. Obedecer mais ou menos, obedecer pela metade é desobediência total. E se desobedecer, há consequências. Terceiro subponto, Jacó levanta um altar. Se o pecado é permanente, se o princípio da semeadura é permanente, nós temos aqui no meio dessas fraquezas a permanência da devoção. A vida de Jacó, como eu tenho dito, é a nossa. Nós temos as nossas falhas, nós erramos, mas nós continuamos na tentativa de servir a Deus, de adorar a Deus, levantando os nossos altares. O texto da lição diz o seguinte: o patriarca comprou dos filhos de Amor, pai de Sucote, aquela terra, e levantou ali um altar ao Senhor. Jacó chamou esse altar de Deus, o Deus de Israel, o único e verdadeiro. Como Abraão e Isaque, ele adorou a Deus, reconhecendo a ajuda e o propósito do Senhor em sua vida. E aqui nós somos lembrados
que a adoração verdadeira, que o altar que agrada a Deus, é um altar que é erguido depois da reconciliação, depois de estabelecida a paz, depois do perdão. E aí o melhor Jacó segue o exemplo dos seus pais. Abraão levanta um altar em Siquém, em Betel, em Hebrom, em Moriá. Isaac levanta um altar em Beceba, Jacó levanta um altar em Siquém, e agora depois levantará um altar em Betel. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua turma de escola dominical, Deus abençoe a sua aula domingo de manhã, em nome de Jesus.